E aí pessoal, aqui é o Ashley, esse é o primeiro vídeo do Scope Leak. Para esse vídeo eu trouxe a Media Query Prefers Color Scheme, que ela faz parte da especificação de Media Queries nível 5. Tem mais algumas outras lá bem interessantes, por exemplo, Prefer Reduced Motion ou... eu sempre esqueço o nome dessa. Light Level. Acho que a Prefers Color Scheme é bem relevante hoje em dia, porque tudo que a aplicação está querendo botar Dark Mode, Light Mode, etc. E aí, qual que vai ser o default? Eu não sei. Então, essa mídia quero te permite dar uma espiada no sistema dele. Espiada no sistema dele soa meio mal. Ela permite ao sistema passar qual é a preferência que o usuário setou ali, para que daí, ao carregar a tua página, tu mostre a preferência, o mesmo esquema de cores que ele tem no sistema. Então tem menos chance do usuário precisar ficar trocando. Então, sem muita enrolação, vamos pro código. Então beleza, pessoal. Vamos começar. Vocês vão ver aqui que eu já coloquei um pequeno boilerplate aqui, só para ter um HTML, já mostrando. A primeira grande diferença a única grande diferença que tem desse código para outros de toggler de temas para Dark Mode e Light Mode é que aqui a gente acaba tendo três opções. Então não dá mais para ser um toggle normal, é um select agora. E ele tem Auto, Dark e Light. Com a ajuda da Prefers Color Scheme, a gente vai conseguir então usar Auto para puxar a preferência do sistema. Eu também agora vou descomentar aqui um CSS, só para dar uma aparência um pouco mais amigável para esse nosso código. Então aqui nesse CSS primeiro tem só algumas propriedades defaults. Aqui a cor que está setada é preto, mas a gente vai trocar em seguida. Tem algumas coisinhas para fazer o select ficar um pouco mais bonitinho e por aí vai. Nada que vai impactar. A única parte que é relevante para esse nosso exemplo é a paleta de cores. Então eu criei aqui o Light Gray, Dark Gray, esse azul que eu chamei de Blue Lagoon, em homenagem à sessão da tarde. Pra Lagoa Azul. E o White pode ser um pouco de extremismo, declarar uma variável para White, mas é que isso garante que a gente consegue então rastrear no nosso código depois, supondo que a aplicação vai crescer e vai escalar, fica mais fácil da gente achar lugares onde essa cor é usada, porque apesar de não ter como ter uma variação mínima de cor, como a gente acaba setando para essas outras cores aqui, para não acabar acontecendo de ter um azul que é 45 e outro que é 50, e aí não fica bem a mesma cor. O white vai ser sempre branco, mas existem várias maneiras de declarar branco. Tu pode usar aqui o word white, tu pode usar hexadecimal, tu pode usar RGB, tu pode várias vezes. Então, assim, a gente garante que todas as vezes que a gente usar white, a gente vai estar chamando essa variável. Então, fica bem fácil de rastrear e de eliminar código morto. Então, beleza. JavaScript ainda não tem nada, mas vai ser, inclusive, por aqui que a gente vai começar. Então, aqui no HTML vocês podem ver que eu já declarei algumas IDs, que são as que a gente vai precisar usar no select e no nosso H1. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer então é buscar no DOM esse nosso select. Eu chamei de TeamTogger. E agora que a gente tem o TeamToggler, a gente vai adicionar um Event Listener nele. Para que toda vez que ele dispare esse evento de change, ele chame esse nosso método ThemeSettings. E agora vamos definir o que é ThemeSettings. Então, ThemeSettings, como qualquer função disparada pelo Event Listener, ele recebe o evento como primeiro parâmetro. A gente vai guardar o body desse nosso DOM numa variável.
E a gente vai guardar então o nosso title, que a gente vai mexer nele daqui a pouco. E a gente vai pegar então também o valor que foi selecionado nesse select. Vocês vão ver aqui que tem esse select options, que é uma coleção de HTML nodes, e isso é porque tem uma configuração do select que permite que a gente selecione mais de um dos options dele, mas a gente não está usando essa configuração, então o que nos interessa vai ser sempre o primeiro elemento dessa coleção, que na verdade é uma coleção de um elemento só. Então agora a gente já tem todos os valores e todos os elementos que a gente vai precisar mexer. Então para quem já mexeu com State Machine ou com reducers, é bem simples o que a gente vai fazer agora. A gente vai criar então um switch. E esse switch vai ter 3 casos. O primeiro caso é quando for light. O segundo caso é quando for dark. E o terceiro caso é quando for alto. E por acaso esse terceiro caso também vai ser o default, que é uma boa prática a gente sempre deixar um default. Então aqui é impossível que venha um valor que não seja light, dark ou alto, mas vamos só obedecer as boas práticas e seguir por aí. Então a gente passa para o nosso switch o valor que foi selecionado em theme. Agora a gente pega o body e seta o valor data theme para light. E como eu falei, a gente vai trocar o título só para dar uma diferenciada, dizendo que o tema então agora é light. E a mesma lógica a gente vai usar no dark, só que claro, setando o tema para dark e o título para dark. E mais uma vez aqui e no alto a gente vai usar um título um pouquinho diferente, dizendo que é o mesmo do sistema. E é isso, essa é toda a lógica que a gente fez. A gente podia abstrair isso aqui para uma outra função, que daí repassa light ou um setter, mas para deixar simples eu vou deixar desse jeito aqui, fica o mais simples possível e vamos nessa. Agora nos estilos é o que a gente vai fazer para configurar então que o nosso código quando estiver em alto, ele pegue as definições que o usuário setou no sistema. Nós vamos começar declarando a media query. Então essa media query ela avalia como um booleano, então é como true or false, então prefer color scheme. Quando ele for dark, ou seja, ela vai ser true. E aí a gente vai setar agora as variáveis da cor do texto. A accent, que é uma cor de destaque. Background da página. E aqui eu vou setar também o background para o nosso card, que seria esse aqui. Nesse momento aqui eles são iguais, mas vamos continuar. A rigor, o ideal talvez seja de ter uma variável, uma default e outra setada, então quando for dark, nesse caso o light eu poderia escrever aqui direto, mas para fins do exemplo eu vou criar uma media query para light também. E aqui é basicamente a mesma lógica, mas nós, é claro, vamos trocar todas as cores.
Então, como vocês podem ver, o Dark e o Light ele não é simplesmente trocar cor que é escura por uma cor clara, trocar branco por preto, etc. Porque o modo Dark, ele também, a ideia dele é diminuir o estresse nos olhos, tornar a leitura mais confortável. Então, nem sempre é uma troca 1 para 1 assim. É preciso dar uma pensadinha melhor. Então, por isso que aqui no Light a cor do card é uma cor branca e eu vou fazer o background da página ser uma outra cor. Então a leitura é diferente. E aí no Dark já não é mais assim. No Dark os dois seguem o mesmo padrão para não ficar aquela troca de cor. E aí fica um pouco mais confortável. E agora então temos mais umas cores para setar aqui. Então, agora que eu já defini quais são as variáveis, a gente tem que começar a usar as cores no nosso layout para ele começar a apresentar alguma diferença. Então, primeiro eu quero que a página use o background. Como vocês podem ver, o meu sistema tá para usar o Dark, então ele tá pegando as cores do Dark. E é isso, o nosso código já está então pegando as cores do sistema. Então se eu troco o meu sistema de Dark para Light, a aplicação simplesmente responde sem eu precisar fazer nenhuma outra alteração. Mas é bom UX a gente deixar o usuário também decidir se ele prefere. Então ele tem que poder dar o override. Se eu quero que seja light, ele tem que ficar light, mesmo o meu sistema sendo dark. Então vamos agora escrever no CSS, vamos permitir esse override. Então aqui eu tenho a Media Query para trocar as cores, mas eu vou criar por cima dessa Media Query, então quando o body tiver o Data Attribute Light, o Data Theme Attribute Light, eu quero que as variáveis sejam as do tema Light, independente da Media Query. E a gente vai fazer a mesma coisa para o Dark, pegando as variáveis do Dark. Com isso, se eu troco para Light, ele fica Light. Se eu troco para Dark, ele fica Dark. E se eu deixo alto, ele pega do sistema. E se eu troco no sistema, ele responde. Eu espero que tenha sido útil. O código está no Code Sandbox. Vocês podem dar uma olhada no link aí embaixo e fazer um fork desse Code Sandbox, dar uma mexida, dar uma olhada. Então é isso aí, galera. Se gostaram, dá um like. Se querem saber mais dos próximos vídeos, dá um subscribe aí. Pode me acompanhar no Twitter também e mandar sugestões para próximos vídeos ou comentários, alguma coisa, se vocês pensarem em alguma coisa para melhorar o código dessa apresentação. Ou falo direto comigo no Twitter. E é isso aí. Até a próxima.